dessa forma. Porque em Apocalipse, no livro das Revelações, está escrito: e aquele, diz assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Aqueles que rejeitaram Jesus são lançados no lago de fogo e enxofre. Os que rejeitam Jesus Cristo. Mas a Bíblia, ela diz: e aquele que não foi achado escrito, aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, a Bíblia diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Por isso que você tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Aceitar Jesus. Não dividir a glória de Deus com deuses. Porque Jesus Cristo, ele não aceita ser dividido com ninguém. Jesus Cristo, ele não divide a sua glória com ninguém. Mas o mundo, na perdição, está vivendo dessa forma, agradando mais o diabo do que Jesus Cristo. Vou ler uma passagem aqui para você, que se encontra em Salmos 23. Se você tem uma Bíblia na sua casa, ou aonde você estiver, você tem a oportunidade de estar acompanhando comigo. Salmos 23. É uma palavra que o salmista Davi deixou escrito para que nós possamos meditar nos dias de hoje. O título diz assim: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O teu pastor não é padre. Por isso que o Davi escreveu essa passagem aqui que eu vou ler. O teu pastor não é homens para garantir tua salvação. O teu pastor não é o Papa, comedor de arroz e feijão, como qualquer outro homem. Mas a geração que fica correndo atrás de homens, mas esquece de Jesus Cristo. Esses dias de escolha, correndo atrás de uma escolha, tudo desesperado para ser o seu líder. Quem ia ser o seu líder? Quem vai ser o meu Papa? Confiando em homens. Queria saber quem que era seu líder. Diz que era substituto de Pedro. Mentira, a Bíblia não fala isso. Jesus Cristo ficou no domínio de tudo. Mas os fracos ficam correndo atrás de homem. Por isso que você tem que ter a Bíblia e viver o que está escrito. A palavra de Deus.
Você fica atrás de homem, de papa, de padre, de pastor, não sei de quem, de apóstolo, profeta. Você vai ver para onde você vai se você não tiver somente Jesus Cristo como teu pastor e salvador. Depois da tua morte, você vai ver para onde você vai. Um povo preguiçoso que não gosta de ler as Escrituras, gosta mais de ficar na internet, vendo porcaria, na televisão, no celular. Uma geração que não busca Deus, uma geração que não busca a presença de Deus, de permanecer na palavra e na vontade do Senhor Jesus Cristo. Mas homens e mulheres procuram mais a riqueza e o dinheiro, onde as traças e a ferrugem vai comer tudo. Avarentos, presunçosos, homens maus. Depois da tua morte vai vir o juízo de Deus. Ah, você pode aguardar. Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale na sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é a palavra do Senhor, em Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Quem é teu pastor? É o homem? Você confia nele? Esses pecadores, Ele está te levando para a vida eterna, ou você ser rejeitado? Deus não é poderoso, você ser seguidor de homem. Até quando você vai viver na ilusão e na mentira? O Senhor é meu pastor. Quando dizemos isso, que o Senhor é meu pastor, é o sustento de cada dia. Por isso, quando eu digo que o Senhor é meu pastor, eu confio nele. E sei que todas as providências, eu sei que todas as providências da minha vida, eu não vou me preocupar, porque eu sei que me sustenta. Eu sei porque Ele vai passar por mim, como tem feito. Mas o homem confia mais no governo, na política, e deixa de confiar no verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Quando o salmista diz: o Senhor é meu pastor, que ele sabia que os cuidados de Deus estavam com ele. Com quem você tem deixado os teus cuidados? Foi homem? Os mentirosos? Os falsos profetas, mentirosos, enganadores? Hein? É nesse que você tem confiado?
que uma geração de crentes, de católicos, com a cabeça vazia, são religiosos, se diz cristão, se diz homens e mulheres de Deus, mas com a cabeça vazia. Quando vê o problema, procura socorro em homens, em benzedor, macumbeiro, feiticeiro. É uma geração perdida. E deixa Jesus Cristo sempre por último. Geração fraca, que não confia no Pai poderoso. Quando ele disse, nada me faltará, é a provisão e o sustento de cada dia. Por isso o salmista dizia que nada ia faltar para ele, porque ele confiava no Deus Todo-Poderoso. E é assim que você tem que fazer na tua vida. Não confiar nesses mentirosos, enganadores, que muitas das vezes faz coisas por dinheiro. Vende a palavra de Deus, vende o ensinamento de Deus por imagem, escultura, por dinheiro, vendendo a palavra de Deus por qualquer coisa. Quando ele disse, nada me faltará, porque a confiança dele estava no Senhor Jesus. E em quem você tem confiado? Em quem você tem confiado? Eu quero ver naquele dia, você que confia em homens, naquele dia, quem é que vai dar a tua salvação? Nada me faltará, é o sustento que o Senhor vai me dar, e para aqueles que confiam nele. Não é confiar em estátua feita de barro, ou seja lá do quê? Ele ainda diz, restaura a minha alma. Quem tem Jesus Cristo, somente Ele como seu único e suficiente Salvador. Isso vem a saúde, vem a paz em nossas vidas. Uma paz interior, não paz desse mundo. Porque esse mundo não tem paz. Esse mundo só tem tribulação. E quem não confia no Senhor está aí cheio de tribulação, de doenças, depressão, cheio de miséria. Porque não confia no Senhor. Uma geração doente. Todo dia tem suicídio. Não confia no Senhor, toma uma picada da morte. Aquela picadinha que você tomou. Está indo um atrás do outro. Porque não confiou em Jesus, mas confiou no homem. Graças a Deus eu não tomei nenhuma, porque eu confio no Senhor, o meu Salvador, que me dá saúde e me dá paz interior. Mas o mundo vive no desespero, o mundo vive no desespero. Porque o diabo está aí para trazer isso na vida dessas pessoas que não confiam no Senhor. Ele disse também, guia-me nas veredas da justiça. Isso é direção, é luz, é o caminho. Jesus Cristo é a nossa luz. Ele veio nesse mundo para salvar a humanidade.
do pecado, da perdição, da prostituição, da miséria. Vai rejeitar a luz para viver nas trevas. Rejeitaram Jesus Cristo como o povo do passado, rejeitaram Jesus, mataram, crucificaram. Hoje não é diferente. Uma geração que rejeita Jesus, continua rejeitando Jesus, porque não quer ouvir a palavra, não quer obedecer. Adão e Eva desobedeceu. A primeira desobediência, foram expulsos do jardim, foram expulsos do paraíso, porque desobedeceram. E Deus colocou 2 anjos na entrada com as suas espadas para que eles não entrassem. Assim está esse mundo. E o pecado veio ao mundo. E está aí. O diabo está aí trabalhando na vida de muitos, porque não confia no Senhor. Não deixa a luz conduzir a sua vida. Por isso que vive a doença, o desespero. Porque rejeitou a luz, que é Jesus, rejeita, continua rejeitando. Continua rejeitando Jesus. Por estátua, bebida, cachaça, prostituição. Porque quem fica nessas práticas está rejeitando Jesus. Prostitutos e prostitutas vive a prostituição, rejeitando Jesus. Tudo isso é rejeitar Jesus. E Jesus Cristo é a luz. E é o caminho. Jesus Cristo é a luz e o caminho para aqueles que querem ser salvos. Mas quem rejeita a luz que é Jesus Cristo está vivendo nas trevas. E quando morrer sem Jesus, vai ser com o diabo. A vida eterna vai ser com o diabo. E ele fala, por amor ao teu nome. É o propósito, é a condição que a tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da morte. Isso que significa os tipos de morte, como a espiritual, sentidos principalmente, as 4, depressão, desânimo e desespero e desesperança. Por isso que nós temos que nos fortalecer na presença do Senhor, nos fortalecer nesse Deus Todo-Poderoso, que Ele é a luz das nossas vidas, Ele é o caminho, a solução para os nossos problemas. Quando nós colocamos nossa vida nas mãos dEle, nós possamos descansar na Sua presença, nós possamos confiar nele como nosso único e suficiente Salvador, e sabendo que Ele está cuidando de cada um de nós. Somente Jesus Cristo que nós temos que confiar e acreditar. Foi assim que
Louvado seja o nome de Jesus. Continuando. E o salmista diz: não temerei mal algum. Isso é proteção e confiança no Pai. Quando nós não temos medo de ninguém, nem de governo, nem de presidente, nem de homem nenhum, nós temos que temer o Senhor. Nós temos que confiar e temer a Ele, não temer homens, não ter medo de homens, que aquele que confia no Senhor, ai daquele que tocar, ai daquele. O salmista dizia: não temerei mal algum. Veio aí o vírus, todo mundo morrendo de medo, com medo de morrer, com medo de ficar doente. Todo mundo foi correndo atrás para tomar as providências e deixou de confiar no Todo-Poderoso. Por isso que está aí hoje a situação que está. Porque deixaram de confiar no Deus Todo-Poderoso e continua da mesma forma. Arruma a tua vida, a tua casa enquanto é tempo. Não tema homens, tema o Senhor Jesus, esse que pode te matar e pode trazer vida para você a hora que Ele quer. Mas aquele que tem propósito, Deus está cuidando. Aquele que está servindo a Ele, Ele está cuidando. O salmista diz: porque tu estás comigo. Essa é a confiança de quem vive na presença de Deus. Senhor, o Senhor está comigo e eu estou em tua presença, fazendo a tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor me pediu para fazer. Porque tu está comigo, Senhor. Mas aquele que está nas trevas não tem confiança em Deus. Tem confiança no teu braço, no teu dinheiro, na sua fortuna. Mas quando você morrer, quero ver onde você vai levar teu dinheiro. Dentro do caixão você não vai levar tua riqueza. O que você vai levar quando você acabar o fogo da tua vida? O que você vai levar desse mundo? Se você não estiver fazendo a vontade de Deus, tua riqueza, teu dinheiro, você não vai levar quando você morrer. Fica aí dando valor no teu dinheiro, na tua riqueza, no teu carro do ano, esquecendo do Todo-Poderoso. E o Davi ainda diz: o teu bordão e teu cajado me consolam. Isso é disciplina. Ele nos consola dos erros que cometemos e nos corrige com amor. Possamos até errar, podemos até fazer algo que não agrada a Deus, mas o importante é o arrependimento e não fazer mais. Mas é uma geração que vive cometendo seus erros e continua errando. Vive na cachaça, na prostituição, roubando, enganando, e continua fazendo, prostituindo, traindo, e continua fazendo a mesma coisa. Ainda quer ser salvo. Enganoso é o teu coração. E o Davi diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Davi, ele tinha muito inimigo, porque ele servia o Deus Todo-Poderoso.
Davi era um homem que muitos queriam matar ele, porque ele era o menino dos olhos do Senhor. E todos aqueles que servem a Deus, muitos têm raiva. Muitos macumbeiros fazem até macumba, mas a macumba não pega o servo do Senhor. Enganado é você que faz macumba para querer fazer com o servo do Senhor. A macumba vai cair na tua cabeça, vai vir para você. O teu cajado, o teu bordão e o teu cajado me consolam. É disciplina. Nós temos que saber que o Senhor está cuidando daqueles que confiam nele. Quando ele diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, isso é a esperança, é a certeza da sua justiça de Deus. A justiça de Deus não vai falhar naquele dia. A justiça de Deus vai ser decretada naquele dia. Porque Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Quem serve e quem não serve. Aquele que obedece e aquele que desobedece. Aquele que está fazendo a vontade de Deus ou a vontade do diabo. O que mais tem pessoas fazendo a vontade do diabo do que de Deus. Ai de vós, naquele dia. E Davi ainda disse: unge-me a cabeça com óleo. Isso é consagração, é a unção diária. Porque as mãos de Deus estão naquele que ele separa, que ele escolhe. E unge para servir a Ele, porque Ele confia naquele que Ele escolhe. Deus confia, unge aquele que Ele escolhe para fazer a obra dele. Mas aquele que não quer fazer nada para Deus, está nas trevas, não vive na luz, está nas trevas. Quando Ele unge, porque Ele sabe, tem confiança, que vai abrir a boca para falar das coisas de Deus, não de futebol, nem de política, nem de palavras negativas. Porque muitos aí estão correndo atrás de futebol, de bebida, de prostituição. Deus jamais vai te ungir, nunca. E a unção diária que Ele dá em nossas vidas, a sua proteção, a sua confiança. O meu cálice se transborda. Isso é abundância, é graça contínua. A graça do Senhor está naqueles que o cálice deles se transborda, que tem a presença do Espírito Santo. Porque aquele que não tem a presença do Espírito Santo tem a presença do diabo. Porque nosso corpo é o templo para ser habitado do Espírito. O nosso corpo é um templo para ser habitado do Espírito. Ou é o Espírito Santo de Deus, ou é o Espírito do diabo. Quem é que você está deixando habitar dentro de você? Qual é o Espírito? Você está fazendo a vontade de Deus ou de quem? E Davi continua dizendo: a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Os filhos de Deus, a misericórdia dele são alcançados na vida daquele que serve Ele. Não vive aí desesperado com esse mundo maldito. Esse mundo, na palavra de Deus, já diz que jaz do maligno. Que toma conta desse mundo é o diabo. Que muitos estão servindo ao diabo. Traidores, mentirosos.
Mas quem é de Deus faz a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus, a sua vontade e a sua misericórdia certamente seguirão todos os dias. Entrega a tua vida para Jesus enquanto é tempo. Deus está cuidando de você, tá? Habitarei, e Davi diz, no versículo 6, e habitarei na casa do Senhor. Isso é segurança quando contribuímos nossas vidas na rocha que é Cristo. Por isso que nós temos que confiar em Jesus e entregar nossa vida para Ele. Nós temos que entregar nossa vida para Jesus Cristo. Que Ele é a nossa vida, a nossa rocha, que é Jesus Cristo. Nossa confiança está em Jesus, não está em homens, não está em político, não está em papa, não está em padre, não está em ninguém. Nossa confiança está em Jesus Cristo e acabou. Mas se você continua deixando sua confiança em homens, você está perdido. Confiando mais em homens que em Jesus. E Ele diz para todo sempre, isso é a eternidade, é a vida com Deus para sempre. Você tem que saber para onde você está indo. Você tem que saber a tua escolha. Você tem que fazer a tua escolha. E saber para onde você vai depois da tua morte. Depois que você morrer, você se perguntar para onde você vai, se está fazendo as coisas do eterno, do Deus Todo-Poderoso, ou a vontade do diabo. Vigia. Vigia enquanto você está respirando. Que a Bíblia diz, em Hebreus 9:27, que após a morte, segue-se o juízo. Fica atrás de purgatório, não, que você está perdido, viu? Não está purgando, não. Depois da morte, segue-se o juízo. E todos vão ficar diante do Deus Todo-Poderoso. Ali a sentença vai ser dada. A sentença vai ser dada naquele dia. E tem dois caminhos. Ou é céu, ou é inferno. Por isso você tem que escolher o que você está vivo. Faz a vontade de Deus, de Jesus Cristo, enquanto você vive. Que após a morte, segue-se o juízo. O juízo do Deus Todo-Poderoso. Depois que você morrer, não tem mais o que fazer. Ele vai ficar purgando em lugar nenhum. Tem purgatório. Na Bíblia não tem purgatório. Na palavra de Deus. Jesus nunca falou de purgatório. Jesus disse: tem dois caminhos. Tem a justiça de Deus. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus é amor, mas também Ele é justiça. Ele não tem problema nenhum de lançar o desobediente. Ele não tem problema nenhum de lançar o desobediente no inferno. Lá onde está o demônio dos seus adeptos. E lá vai para aqueles que não obedecem a Deus e obedecem ao diabo. É para lá que vai o desobediente, os que não obedecem a Deus. Se conserve enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando. E vai pegar esse mundo de surpresa.
E a Bíblia fala, em Apocalipse 21, 27, e não entrará nela, na cidade santa, não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e a mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por isso que você tem que aceitar Jesus, para que teu nome esteja escrito no livro da vida. Por isso que você tem que aceitar Jesus, para que teu nome possa estar escrito no livro da vida. Se teu nome não estiver escrito no livro da vida, servindo somente Jesus Cristo, você não faz parte do reino de Deus. Assim diz as Escrituras. Assim diz a palavra de Deus. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Arrependei-vos, porque é chegada a hora de Jesus buscar o seu povo e a sua igreja. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 25, 13. Vigia! Vigia enquanto você está vivo. Vigiai, porque não sabeis a hora de vir o vosso Senhor. Jesus Cristo não marcou hora com ninguém. Jesus não deixou dia nem hora, nem dia, nem noite. Por isso ele mandou vigiar. Porque quando ele vier, não te encontra na imundícia, no pecado, na avareza, na prostituição. Deixa uma vida de oração e vigiando. Porque quando ele voltar, não te pega desprevenido. Mas considerar isso, se o pai de família soubesse que hora que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso que você tem que estar vigilante. Porque o ladrão quando vai roubar, ele não avisa o dono da casa quando vai entrar na casa. O ladrão não vai avisar quando ele vai roubar. Ele vai entrar na casa quando todos estiverem desprevenidos. Por isso Jesus Cristo falou, vigia, ora, porque não sabeis a que hora vai vir o ladrão. O ladrão não vai avisar. Assim também Jesus Cristo, na sua volta, na sua vida, não vai avisar quando ele vem. E vai pegar esse mundo de surpresa. Mas como está a tua vida? O que você está fazendo? Hoje, se você morrer hoje, como que você está na presença de Deus? Hein? Como você está na presença de Deus? Porque o infarto está dando, morrendo todo dia gente de infarto, está indo. Morrendo, todo dia de morte de infarto. E como que você está? Se você morrer agora? O que você está fazendo? Fazendo programação para a noite, para amanhã? Para fazer o que não presta? Vigia. Por isso estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 44. Arrependei-vos enquanto é tempo, que Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está voltando. É tempo de arrependimento e de conserto. Depois você não vai ter choro, não. Não adianta você querer se justificar naquele dia. Para de confiar naquilo que não pode fazer nada com a tua vida. Porque Jesus Cristo, ele disse em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém
vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Essas são as palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo dizendo que Ele é o caminho. Mas se você fica confiando naquilo que não pode fazer nada por você, você está perdido. Aquilo que tem olhos, mas não vê. Aquilo que tem ouvidos, mas não ouve. Aquilo que tem perna, mas não anda. O que é que pode fazer por você um negócio desse? Seu demônio. Deixa de confiar no Deus Todo-Poderoso, aquele que morreu na cruz, e ressuscitou no terceiro dia, e derramou o seu sangue. Todo o seu sangue foi derramado para remissão dos pecados, para perdoar os pecados, e o povo continua negando ainda, fazendo o que não presta, adorando estátua. Se Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque Jesus Cristo vive, Ele está morto. Uma geração considera Jesus Cristo morto. Ai de vós, geração maligna, que não confia em Jesus. Ele disse em Atos 4:12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos, que os homens sejam salvos. Não tem outro nome. Não existe Conceição, não existe Cida, Aparecida, Maomé, Buda. Não existe nenhum nome que dá salvação a não ser Jesus Cristo. Você está enganado. Está mentindo do diabo. Em vez de confiar na palavra, em Jesus Cristo, para confiar nesses demônios. Arrependei-vos, que Jesus Cristo está voltando. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Mateus 3:2. Leia a Bíblia, para você não ficar enganado. Leia as Escrituras, para você saber e conhecer mais de Jesus Cristo, o seu propósito, o seu plano de salvação. Mas se você vive envolvido com as coisas mundanas, esse é problema teu. É problema teu. Eu apenas faço o que Jesus Cristo manda eu fazer. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Mas o que não crê já está condenado. E a condenação é essa: rejeitar a luz para viver nas trevas. A luz de Jesus Cristo para viver nas trevas do diabo. E a Bíblia fala em João, apóstolo João 5,19: examinai as Escrituras, porque vós podeis nela ter vida eterna, e ela que testifica de mim. Somente as Escrituras testificam de Jesus Cristo. Você fica confiando em profeta, em homens mentirosos, enganadores, você está perdido. Com aquilo que não pode fazer nada por você. Confia naquele que está no trono, aguardando aquele grande dia, para que os seres vão morar com Ele eternamente. Aqueles que não foram com Ele vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Conserta a tua vida enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando. E que essa palavra possa fazer diferença na tua vida, se você tem ouvido. Mas tem muitos que não querem ouvir, mas vão continuar nas trevas, na imundícia. Muitos não dão atenção, porque preferem servir o diabo do que a Deus. Problema teu. Problema teu. Naquele dia você vai pagar o preço. O
ter rejeitado a palavra de Deus. Não sou eu que vou te condenar, mas tem aquele que é a justiça. O Deus Todo-Poderoso, fiel e digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Crê em Jesus Cristo. Enquanto você tem a oportunidade, viva a palavra de Jesus. Leia as Escrituras e medita. Seja praticante, pratique. Se você querer ser salvo, pratique a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Porque do céu não entra imundícia. Do céu não entra desobediente. Do céu não entra ladrões, roubadores, prostitutos e prostitutas. A Bíblia fala: santificai-vos. Santifica, porque eu também sou santo. E as verdades de Jesus Cristo estão sendo anunciadas e pregadas para aqueles que creem nele e crescem e não salvam. E que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Irmão, Deus abençoe a vida de cada um. Deus guarde e proteja a todos. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Que o Espírito Santo mude a vida dessas pessoas que deram ouvido na palavra. Muita gente ouviu aqui, o movimento foi grande aqui, nesse mercado. E tudo foi feito para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Deus guarde e proteja nossas vidas, de todos os irmãos que pregam a verdade, a palavra. Porque Jesus Cristo está às portas, está voltando. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus é fiel e digno. O movimento aqui está muito bom. A palavra foi pregada, anunciada. E o Evangelho de Jesus Cristo foi pregado aqui. Que Deus, o Espírito Santo faz a obra. O Espírito Santo, a gente só prega, mas o Espírito Santo faz a obra. E que Deus abençoe a vida de todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Deus seja louvado para todo sempre. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus.